gosta para madrinhas, para formanda, qualquer evento que seja à noite, que, né, a cliente ela queira mais brilho, enfim. Mas é uma maquiagem que tem um colorido aqui embaixo, então é bem moderna, assim, que o colorido tá super em alta. E a Carla, ela criou um penteado mais elaborado, um coque também, que não é tão clássico, ele é mais espojado, então dá demais para essas duas ocasiões. E é isso, espero que vocês gostem. E vamos lá, vou começar limpando a pele dela com essa água da L'Oréal e vou limpando todo o rosto para receber a maquiagem. Vou usar o óleo de beleza da Nath Capello e faz pouco tempo que eu tô usando ele, assim, não testei em mim, mas a consistência dele é bem óleo mesmo, então tem que deixar a pele absorver bem esse produto antes de vir com base ou corretivo por cima. E aí primeiro eu aplico com os dedos e depois eu venho com o pincel para espalhar esse produto por todo o rosto. Ele é um óleo hidratante também. E aí eu venho com o Blur da Colors nas regiões onde ela tem mais poros abertos, então eu aplico aí. E ficou bem bonzinho de aplicar o Blur, porque a pele tá bem sedosa, bem macia, sei lá. E aí espalha bem o produto. Então eu venho com os dedos mesmo e vou espalhando só nas regiões onde tem mais poros abertos. A base que eu vou usar é a base da Mary Kay. Vou começar espalhando com o pincel Kabuki. E eu aplico pouca quantidade. A pele dela é uma pele onde não tem muitas imperfeições, não tem muita olheira, nem acne. Então eu não preciso aplicar uma camada muito grossa da base, sabe? Uma coisa muito pesada. Então primeiro eu aplico tudo isso com o pincel, para depois eu vir com a esponja dando todo o acabamento. Essa esponja é da Real Techniques, da Débora, Deb Story, que ela me deu. E aí, o que acontece? A diferença dela para para Beauty Blender é porque eu acho que ela absorve menos produto, sabe? Eu tenho essa impressão. Não sei se é porque a minha tá meio antiga, mas é isso. Vou usar dois corretivos, um mais claro e um médio, da Luisance. Então eu aplico primeiro o mais claro nas regiões abaixo dos olhos, boca, queixo, enfim, todas aquelas regiões que você já sabe. E venho com o mais escuro e aplico por cima. Por que eu faço isso? Para não ter o perigo dessa região ficar muito mais clara, porque às vezes tem tonalidade de pele que não tem corretivo que case assim 100%, sabe? Então é bom sempre fazendo essas misturinhas para não ter o risco. Claro, fique muito caso fique muito neutro esse corretivo, eu venho com o mais claro e aplico novamente, entendeu? Mas é isso. E aí eu venho com a esponja dando batidinhas em toda essa região. E aí eu vou usar o stick da Vult para fazer o contorno. Primeiro eu aplico ele direto mesmo na pele, porque se aplicar no pincel, né, vocês até me falaram isso no vídeo onde eu tentei aplicar com o pincel, não vai. Então eu aplico aí nessas regiões e aí eu venho com um pincel bem macio para fazer todo o acabamento e espalhar esse produto. Você vê que quando eu faço esse contorno aí embaixo, o rosto parece que vai criando uma forma, né, fica bem bonito. Então eu vou fazendo um contorno, sempre esfumando. Ele não vai ficar muito escuro, vai ficar mais médio assim, não vai ficar uma coisa muito chamativa, porque eu ainda vou reforçar esse contorno também com o pó. Então eu aplico aí perto do cabelo, da sobrancelha. Eu não vou fazer um contorno completo da testa, porque ela tem uma testa menor, então eu faço mais essas regiões laterais, só para dar uma sombra mesmo pro rosto e ele ficar mais definido. E aí eu venho com esse, que era pra blush, só que eu não vi muita diferença nele não, sabe? Eu achei que a cor não deu muita diferença. O que eu uso mais pra blush é um outro, mais rosinha, que realmente eu vejo, sabe? Que funciona assim, fica bem bonito. Nesse talvez seja a tonalidade de pele dela, que não deu uma diferença muito grande, mas tudo bem. Criou uma base aí pro blush que a gente vai aplicar. Eu vou usar o BT Glow da Bruna Tavares, é a primeira vez que eu tô usando ele, então assim, eu acho que eu não soube usar direito, talvez eu tenha aplicado muito produto, tenha colocado muito produto, porque quando eu espalhei ele não ficou com um acabamento bonito, sabe? Mas também é a primeira vez, né? Eu vou estudar, né? Assistir alguns vídeos das meninas aplicando pra ver como é que elas fizeram, pra eu conseguir aplicar ele bem certinho. Mas ele tem uma cor muito linda, é um dourado muito bonito. Venho com um pó para dar o acabamento na pele, com a esponja mesmo eu vou aplicando. Por que eu não aplico com o pincel? Eu acho que o pincel, ele não sela muito bem, sabe? Parece que o produto, ele não pega na pele direito, assim, 100%. Então, por isso que eu gosto de dar primeiro o acabamento, né? A aplicação, quer dizer, com a esponja, para depois vir com o pincel dando todo o acabamento no rosto. E aí, essa esponja que eu tô usando é a da NYX, que eu adoro, ela é bem grandona.
e ela é muito boa. Então, eu aplico nas regiões mais molhadas, assim, do rosto. E aí, eu venho com esse pó da Luisance, ele é mais amarelinho pra dar todo o acabamento. Então, eu vou tirando esse pó solto que ficou na pele e vou dando todo o acabamento pra deixar ela bem opaca. E aí, eu venho com o pó da Vult pra dar o acabamento nos contornos, pra dar uma reforçada, né? Então, eu faço o mesmo movimento que a gente já fez, o mesmo desenho, não mudo absolutamente nada. Vou só aplicando por cima mesmo. Faço o nariz também com um pincel de esfumar menorzinho. E, gente, eu não coloco muito produto porque pensa no negócio que eu tenho medo é de nariz ficar muito marcado. Porque eu acho muito feio na foto aquela coisa meio escura, sabe, no meio do rosto. Então, tenha bastante cuidado nessa hora. O blush que eu vou usar vai ser esse da Ruby Rose, eu sou apaixonada por ele. Ele não é tão pigmentado assim, mas ele dá uma cor muito linda, sabe? Que não fica nem rosa, nem bronzeado. Fica o meio termo aí, fica bem bonito. Iluminador, eu vou usar esse da Inglot, que ele vai dar um brilho bem bonito na pele. Se você aplicar com pincel, ele fica mais solto. Se você aplicar com o dedo, ele aparece mais, eu acho que ele fica mais pigmentado. Então, aí eu coloco nessas regiões da boca, ponta do nariz mais discreto também, para não ficar um palhacinho. E aí eu venho com o Fix da Nath. Gente, eu molho bem a pele e deixo ela secar toda. E agora eu vou começar os olhos. Vou aplicando um corretivo por toda a pálpebra dela. Eu aplico primeiro com um pincel e depois eu venho com a esponja só dando acabamento mesmo. E a sombra que eu vou usar vai ser essa da Fendi. Começo primeiro com essa daí mais clarinha. Então, eu vou aplicando ela aí no canto externo. Esse olho ele não vai ficar tão arredondado. Então, você pode puxar um pouquinho essa sombra para fora. Não tem problema. Eu vou pegando o produto e vou aplicando mais no canto externo do que no canto interno. E aí, eu vou com movimentos de vai e vem, com movimentos de varridinha para baixo. Vou puxando toda essa sombra e fazendo todo esse esfumado. E aí eu venho com essa segunda sombra, que ela tem esse fundo mais quente, é bem bonito. Troquei de pincel, eu acho, troquei. Vim com 132. E aí eu vou aplicando também no canto externo. E, gente, sempre aplicando, esfumando. Não vem com muito produto de uma vez, que possa ser que fique muito marcado. Então, pega um pouco o produto, vai colocando, vai esfumando e, enfim, vai fazendo todo esse trabalho de vai e vem. Coloca a sombra intermediária, volta com a sombra anterior e vai esfumando, mas sempre coloca de pouco em pouco, sabe? Para não correr o risco de você colocar muito produto e aí não dar certo. E aí, aos poucos, eu vou puxando esse produto para dentro, sabe? Eu não preciso ter várias sombras de transição. Então, eu pego esse produto e começo a dar varridinhas para dentro, para ele já ir criando um degradê sozinho mesmo. Porque a sombra ela vai ficando mais clarinha lá na frente, mais escura aí na parte de trás. E agora eu venho com a terceira sombra, que é esse marrom, com o mesmo pincel que eu já tinha usado, né? E coloco aí também no cantinho. Esse marrom, ele não vai ficar tão aparente, sabe? Gente, esse olho, só com essa primeira sombra e você colocando alguma sombra opaca no início, já ia ficar bonito. E aí eu vou colocando toda essa sombra marrom com movimentos circulares. Coloco aí no canto externo e sempre com essa troca de sombras, né? Eu venho com a anterior, depois eu venho com a mais escura, vou esfumando, até você ver que tá tudo certo, até você ver que o esfumado tá do jeito que você quer. E aí eu vou esfumando cada vez mais. A sombra escura, ela tem que ter muito cuidado, tá? Pra não ficar nada marcado. Eu não levo essa sombra muito pro início, ela vai ficar aí mais no final mesmo. E aí eu tô voltando com a sombra intermediária pra ir dando acabamento nesse esfumado. Agora vamos com a sombra preta, gente. Essa sombra, ela vai só na raiz dos cílios mesmo. Ela não vai criar, tipo, uma camada, sabe? Com essa sombra preta. Vai só na raiz dos cílios, vou esfumando bem pouquinho. É só pra dar uma escurecida aí nessa região. Mas não é nada muito difícil de fazer, não. Vai colocando só na raiz e vai esfumando tudo isso. Aí eu venho com a sombra opaca, mais amarelada. Vou vir com essa. Você pode usar um pó compacto também. Coloca aí todo no início. Não precisa ficar muito preso só na pálpebra móvel. Pode levar um pouco para a sobrancelha. Eu vou usar esse pigmento da Colors, que é a coisa mais linda, gente. Vou colocar
mesmo aí no meio. Esse olho também ia ficar bonito todo opaco, como eu falei, mas o brilho também fica bem delicado, fica bem lindo. E esse brilho, ai gente, perfeito. É um pigmento, não sei, mas é a coisa mais linda do mundo. A numeração vai estar aqui embaixo. Cílios postiços que eu vou usar, o que eu uso é essa caixinha aí de mim, que ele é sintético. Só que primeiro eu vou fazer a sobrancelha dela com essa pomada da Colourpop. Então, sobrancelha de sempre. Começo da parte de baixo, vou puxando até o final. E aí faço a parte de cima também, faço o traço, vou puxando até o final. E depois eu vou preenchendo toda a sobrancelha. Vou aplicar a máscara de cílios antes de colocar os cílios postiços. Vou usar essa da Bruna Tavares, que eu tô adorando ela porque ela tem um aplicador bem curto. Então, para você que tem dificuldade, ou até mesmo para maquiador, é muito maravilhoso, porque às vezes, a gente borra, então não corre esse risco, porque o aplicador ele é bem pequenininho. E agora eu vou aplicar esse gelzinho para sobrancelhas, que eu recebi da loja toda linda, daqui de Mossoró. E aí eu coloco, é muito bom porque você deixa o pelo no lugar, ele dá uma pigmentação também, fica bem bonita a sobrancelha, bem arrumada mesmo. E aí eu vou aplicar os cílios postiços, eu só cortei um tufinho mesmo para ficar de acordo com o olho dela. A cola que eu uso é a da Atelier Paris, é a que eu mais gosto, que eu mais amo. Agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos com esse lápis da NYX, que ele tem um tom mais avermelhado. Então, como eu falei pra vocês, vai ser um olho que vai ter um toque de cor, mas não é nada muito cheguei, nada muito chamativo, não. Ele é um lápis muito macio, então eu aplico aí nessa região de baixo também, tanto na linha d'água como mais embaixo, dou uma borradinha aí. Aí eu venho com um pincel e vou esfumando esse lápis. Ele não esfuma tanto assim, mas é só pra dar, enfim, desencargo de consciência. Eu vou esfumando e depois eu venho com a sombra, a intermediária, aquela mais avermelhada, e vou colocando aí embaixo, tá? Só fazendo esse esfumado mesmo, de leve, nada muito difícil não. Vou usar um batom mais lilás, um toque de lilás. Esse lápis, gente, ele é maravilhoso. Ele veio no kit que eu recebi lá da Toda Linda. Em breve eu mostro pra vocês ele com um batom, mas ele é muito lindo, muito macio, muito fácil de usar mesmo. O batom que eu vou usar é o da Plícia, gente, é uma marca daqui da região mesmo. E ele tem uma tonalidade muito bonita. É um rosa seco com um fundo mais lilás. Eu tô aplicando diretamente do aplicador porque é a primeira vez que eu tô usando, tá, gente? Em nome de Jesus. E aí eu vou aplicando bem certinho. É uma cor muito linda e fácil de pigmentar, de aplicar e tudo mais. E a maquiagem de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse cabelo maravilhoso foi a Carla que fez. Sigam ela lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo. E é isso, comenta aqui embaixo, estamos muito próximo dos 100 mil inscritos aqui no canal e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Não esqueça de clicar em gostei, tá? E é isso, beijos, tchau!